Livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34. As escrituras Bíblia interpretada, fácil de entender. Contexto da palavra: o altar do testemunho. O versículo 1. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, e de Gade e de Manassés do leste. O versículo 2. E diz: vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e têm obedecido todas as minhas ordens também. Versículo 3. Durante todo esse tempo até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido, cuidado aos mandamentos do Senhor. Versículo 4. Agora, o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, ele deu. Versículo 5. Obedeça com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, ele deu. Ame o Senhor, o Deus de vocês. Faça a vontade dele. Obedeça os seus mandamentos. Fique ligado com ele. Sirva com todo o coração e com toda a alma. Versículo 6. Aí Josué os abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Versículo 7. Moisés tinha dado a terra ao leste do rio Jordão, em Bazã, uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade Josué tinha dado terra ao oeste do rio Jordão, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os. Versículo 8. Aí disse: vocês estão voltando para casa com muito rico, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro, grande quantidade de roupas. Reparta com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Versículo 9. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa, e eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que havia conquistado, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Versículo 10. Quando chegaram a Geliote, do lado oeste do rio Jordão, as duas tribos e meia construíram ali um altar grande, que podia ser visto de longe. Versículo 11. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentava assim: escute, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Geliote, do nosso lado do rio Jordão. Versículo 12. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló
para fazer guerra contra eles. Versículo 13. Então o povo de Israel ouviu Finéia, filho do sacerdote Eleazar, a terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Versículo 14. Junto com Finéia foram 10 líderes, um de cada um das tribos de Israel. Versículo 15. Eles foram até a terra de Gileade para falar ao povo de Ruben e de Gade e de Manassés do leste, e eles disseram, versículo 16, todo o povo de Deus, reunindo, mandou dizer isto: por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel, hein? Uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês o mesmo esse altar, um outro altar? Uma outra pergunta. Será que não estão mais seguindo o Senhor? Outra pergunta. Versículo 17. Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou seu povo? Outra pergunta. Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Outra pergunta. Versículo 18. Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Outra pergunta. Se hoje vocês revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Versículo 19. Agora se acha que a terra de vocês é impura, então passe para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada, em que ele mora. Peça um pedaço de terra aqui do nosso lado. Porém, não se revoltem contra o Senhor, nem contra nós, nos construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Versículo 19, outra vez. Agora se acha que a terra de vocês é impura? Então passe para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada, em que ele mora. Peça um pedaço de terra aqui, do nosso lado. Porém, não se revoltem contra o Senhor, e nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do nosso Senhor, nosso Deus. Versículo 20. Lembra que Acã, filho de Zera, não quis obedecer aos mandamentos a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Versículo 21. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel. Versículo 22. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor Deus, é o poderoso, Ele é o Senhor, Ele sabe por que fizemos isso. Fique sabendo, vocês também, se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não a nós deixarem continuar a viver. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor, Ele sabe por que fizemos isso. Fique sabendo vocês também, se nós nos revoltemos,
se não fomos fiéis ao Senhor. Não deixa continuar a viver. Versículo 23. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios, a ser completamente queimados, nem para colocar sobre ele oferta de cereais ou oferta de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos este altar para desobedecer a ele. Versículo 24. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham dizer aos nossos antepassados, nossos filhos, que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? É uma pergunta. Versículo 25. O Senhor, por o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribo de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. É assim os descendentes de vocês. Poderia fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Versículo 26. Por isso o altar que construímos não foi para apresentar oferta a ser completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Versículo 27. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifício de animais e com oferta de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos descendentes, os nossos filhos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Versículo 27 de novo. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós, para vocês, para os nossos descendentes, depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a ser completamente queimadas, com sacrifício de animais, com oferta de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes, os seus filhos, venham dizer aos nossos filhos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Versículo 28. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos filhos, nossos descendentes, poderão dizer: veja, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos oferta a ser completamente queimada, nem sacrifício de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Versículo 28 de novo. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes, nossos filhos no tempo passado, poderão dizer: veja, os nossos antepassados fizeram um altar igualzinho ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos oferta a ser completamente queimada,
e nem sacrifício de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Versículo 29. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, e nem pensamos em deixar de segui-los. Nós não iremos construir um altar para apresentar oferta a ser completamente queimada ou oferta de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outros altar além do altar do Senhor nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. Versículo 30. O sacerdote Finéia e os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel, que estavam com ele, ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, ficaram satisfeitos. Versículo 31. E Finéia, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Versículo 32. Então Finéia e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade, na região de Gileade, e voltaram para a terra de Canaã, e contaram tudo ao povo de Israel. Versículo 33. E o que disseram agradou os israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem destruir a terra, onde a gente de Ruben, de Gade, estava morando. Versículo 34 para terminar. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunho, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus, o Senhor é Yahweh, o Yahweh que fez o céu, a terra e o mar, de Abraão, Isaque e Jacó. Este foi o livro de Josué, livro histórico, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34. As escrituras interpretadas fácil de entender. E o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó e Yahweh abençoe todos nós com saúde e livra-nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para nós entender a palavra dele do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente para ler e nem por ouvir, mas que nós gravamos essa palavra no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para que nós tenhamos entendimento, conhecimento da palavra dele para a nossa salvação. Fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.